Graça e paz, tudo bem? Trago para vocês o estudo do Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, do versos 9 ao 17. Ele fala como subtítulo, o poder libertador do Evangelho. Então, depois que Jesus perdoa e cura um paralítico e manda ele voltar para sua casa, então ele convoca um homem rejeitado e odiado em Israel a deixar seu trabalho e segui-lo. Assim de simples, ele convocou e mandou seguir. Então, tanto em Marcos 2,14 quanto em Lucas 5,27, Mateus recebe o nome de Levi. Embora isso aqui não ocorra em nenhuma das listas dos 12 apóstolos, que está lá no capítulo 10:3, em Marcos 3:18, em Lucas 6:15 e Atos 1:3. Ali na lista dos discípulos, ele é citado como Mateus. Então, o Mateus é o nome que se deu a Levi quando se tornou discípulo, ou ambos os nomes já pertenciam à mesma pessoa desde o começo. Então, o Evangelho, ele abre as portas da graça aos rejeitados. Então, Jesus, ele ainda está em Cafarnaum, que é uma cidade aduaneira, que é no caminho de Damasco para o Egito, rota por onde passavam grandes caravanas com suas mercadorias. E ali, Mateus, com certeza, então, ele tinha ali o seu posto de coletoria. Ele cobrava os impostos dos produtos que passavam por essa rota comercial. E ele, então, era um publicano. Um publicano era uma classe odiada em Israel. Eles trabalhavam para o Império Romano e no exercício dessa profissão, eles extorquiam o povo cobrando mais do que estipulado. Então, eles eram vistos pelos judeus como traidores da pátria. Robertson diz que os publicanos eram detestados porque praticavam extorsão. Ele ainda nos ajuda a compreender essa realidade com as seguintes palavras: que nos dias de Jesus, os romanos eles impuseram pesados impostos sobre os povos para todo tipo de coisas, além dos 3 principais impostos, que era territorial, de renda e de capital. Havia então imposto sobre todas as mercadorias importadas, todas as caravanas que utilizavam as principais estradas e todos os navios que aportavam eram taxados. Então, Mateus era membro de um grupo desprezadíssimo de funcionários que cobravam imposto do povo judeu, entregando a Herodes Antipas. Então, Mateus, com certeza, ele tinha instalado seu escritório à beira da grande estrada que ligava Damasco ao mar. Então, a esse homem odiado pelo povo, que Jesus chamou para segui-lo, e esse homem colaboracionista do Império Romano, que Jesus convoca para ser um apóstolo, esse homem que amelha riquezas, cobrando pesados tributos ao povo que escreve o primeiro evangelho. Então, a graça de Deus é surpreendente, diz aqui, porque alcança os inalcançáveis. Abre a porta da salvação para os rejeitados. Porque Mateus, ele era visto como um traidor em Israel. Então, os publicanos, eles não podiam, por exemplo, entrar nas sinagogas. Eles eram considerados animais imundos e tratados como porcos. Eles não podiam servir de testemunhas nem de julgamentos, porque eles não eram de confiança. Então, o quadro de Mateus era feio, né? Eles eram contados como mentirosos, ladrões e assassinos. A tradição rabínica dizia que era impossível um homem como Mateus arrepender-se. Olha que forte isso, né? Então, Jesus, ele não argumentou com Mateus, apenas ordenou-lhe a segui-lo. E o Senhor tem autoridade e a exerce. A sua voz é poderosa e sua bondade é soberana. Mateus, ele em nenhum momento questionou, nem adiou a sua decisão. Ele atende ao chamado de Jesus imediatamente e diz o texto que ele levantou-se e o seguiu. O poder glorioso é o poder de Jesus para transformar homens da pior estirpe em vasos de honra. Eu creio, porque não tive assim um passado que nem Mateus, só que a gente segue a Jesus e tudo muda. Eu me sinto hoje um vaso de honra e eu acho que eu tenho muito para melhorar ainda.
mas vamos chegar lá. Então, Mateus atendeu prontamente ao chamado de Jesus, que em consequência recebeu uma grande recompensa. Ele escreveu um dos evangelhos, um livro que se tornou conhecido em todo o mundo. Tornou-se uma bênção para outras pessoas. Deixou para trás de si um nome que é mais conhecido que nomes de príncipes e reis. O homem mais rico do mundo, ao morrer, logo vai ser esquecido. Porém, enquanto durar o mundo, milhões de pessoas conhecerão o nome de Mateus, o publicano. O Evangelho, ele abre as portas aos que reconhecem ser pecadores. Mateus, ele não se contentou em seguir a Jesus. Ele quer apresentar Jesus a seus amigos, oferece um banquete a Jesus e convida seus amigos ao encontro com o seu Senhor. Sua casa se enche de publicanos e pecadores. Quem é alcançado pela graça, ela não retém esse privilégio apenas para si. Quem foi alcançado também é um enviado. Quem achou o pão com fartura, anuncia isso para outros. Então, os fariseus, como fiscais alheios, eles não podiam perder essa oportunidade de participar também do encontro. E só que eles estavam ali para censurar Jesus mais uma vez. Se no caso do paralítico eles acusaram Jesus de blasfemar, colocando-se como Deus, agora eles o acusam de ter a comunhão com pecadores e publicanos, a escória da sociedade, está no verso 11. Então, na cartilha dos fariseus na época, a graça era apenas para as pessoas decentes como eles e jamais para pecadores e publicanos. Jesus, porém, como médico do corpo e da alma, via-se compelido a entrar em estreito contato com os desterrados sociais. Logo no verso 12, Jesus responde aos fariseus com ironia, mostrando que não eram os sãos que precisavam do médico, mas sim os doentes. Os sãos eram os fariseus, que viam a si mesmos como não padecendo de nenhuma necessidade, embora a verdadeira condição dele era bem do contrário. Então, os doentes eram os marginalizados que reconheciam a necessidade de cura. Jesus, ele ensina, portanto, que só aqueles que reconhecem os doentes procuram um médico. Da mesma forma, só aqueles que se reconhecem pecadores buscam abrigo da sua graça. Os fariseus se consideravam sãos e justos e por isso eles viviam rejeitando a graça. O ministério de Jesus entre os cerimonialmente inaceitáveis é um ato de misericórdia, algo que agrada mais a Deus do que a atenção cansativa devotada pelos fariseus e as ofertas sacrificiais. O John aqui, ele é um dos comentaristas do nosso livro de estudo, ele diz que a resposta de Jesus é um poderoso argumento triplo que apela para a experiência, ao comparar os pecadores aos enfermos que precisam de um médico, para as escrituras, fazendo voar pelos ares o orgulho dos fariseus. Ao dizer ide, porém aprendei, no verso 13, é para sua autoridade pessoal ao declarar, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores a arrepender-se, ao arrependimento. Tá no verso 13 em Lucas 5:32. Então, o Evangelho também, ele abre as portas da graça para uma vida de jubilosa celebração. No parágrafo anterior, a questão era se Jesus deveria estar comendo com os marginais. Agora a questão é se ele devia comer. E Jesus sendo questionado agora, não mais pelos fariseus, mas pelos discípulos de João, os discípulos querem saber por que eles jejuam. Está no verso 14 e 15. Mas os discípulos de Jesus não fazem. Ao responder, Jesus reafirma que o jejum é um exercício espiritual legítimo e que chegará o dia em que seus discípulos jejuarão, mas agora, enquanto estão com eles, estão como numa festa de casamento. E esse não é o tempo para jejuar, mas para celebrar. A vida cristã não é um funeral, mas é uma festa. Então, aqui diz também que Jesus é o esposo que veio para conquistar e ganhar a sua noiva. Aqueles que o seguem
aqueles que o seguiam eram os convidados, os melhores companheiros do noivo, e eles deveriam regozijar-se enquanto o noivo estivesse com eles, pois a tristeza não é adequada para as bodas. Nosso Senhor é a nossa alegria, sua presença é o nosso banquete. Em sua presença há plenitude de alegria, e em sua ausência há profunda miséria. Bem forte, né? Porque quando a gente está cheio de Jesus é desse jeito. É assim como outras pessoas compartilham comigo esse Jesus, eu quero compartilhar com outras pessoas esse Jesus para sentir essa alegria, essa abundância. Porque é muito ruim viver nessa miséria sem Jesus. Então, o Evangelho, ele abre a porta da graça para uma vida radicalmente nova. Então, no contexto, pano novo e vinho fresco, no verso 16 e 17, representa o espírito alegre do cristianismo. O vestuário velho e os odres também velhos representam a forma restritiva do antigo culto. Vamos ver. Então, em primeiro lugar, a vida cristã não é uma mera reforma, mas é uma vida absolutamente nova. Não há reforma de uma casa velha em um verniz de religiosidade numa estrutura podre. Faz do pecador uma nova criatura. O Evangelho, ele produz uma mudança radical. A graça, ela é muito transformadora. Então, tudo se faz novo. O Charles, que é outro comentarista, ele escreve assim, que Jesus não veio para reparar o manto desgastado de Israel, mas para trazer novas vestes. E em segundo lugar, a vida cristã não pode ser acondicionada numa estrutura arcaica, como diz no verso 17. O farisaísmo, com o seu legalismo pesado, era uma odre velha que não podia suportar o vinho novo da mensagem do reino dos céus. O Charles continua aqui dizendo, nessa linha de pensamento, que o judaísmo, em sua condição degenerada, era um odre velho, que já havia passado do seu prazo de utilidade. E Nosso Senhor não deitaria o vinho novo no reino dos céus nele. Então, concluindo, o Richard diz assim, que nossas categorias teológicas não devem nunca ter a mesma autoridade que as Escrituras. À medida que cada geração enfrenta novos desafios, precisamos retornar sempre à palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso coração, a nossa mente, para compreender e poder aplicar essa verdade. O Frisch diz, com razão, que a palavra de Jesus tem máxima importância para todos os tempos. Porque há quanto tempo a Bíblia, quanto tempo tem, e até nos tempos de hoje, todas essas palavras, tudo que a gente está aprendendo nos serve. Mostra-nos, então, que o Senhor ressaltou a importância da forma para o conteúdo. Então, que os anos vão vir, nossos filhos, nossos netos, e a palavra sempre vai estar aí, presente para eles. E hoje é nossa vez de estudar e de aprender. Mais para frente eles vão aprender na linguagem deles, mas vai ser sempre as mesmas palavras. A Bíblia é sempre atualizada, assim como a gente já vem dizendo. E eu espero que tenha servido para vocês, que a gente seja odre novo, porque eu me sinto assim hoje. E então, bom estudo a todos, até a próxima, beijo.